Amado, é necessário que cada um de nós, Pai, estejamos agora com a mente e o coração em silêncio. Como diz a Tua palavra, calar-se diante do Senhor toda a terra. Porque, ó Pai, eu sei que quando o Senhor fala, nós devemos estar, Senhor, recebendo como uma chuva para a terra seca, como um copo de água fresca para a alma sedenta, como um colírio para os olhos que não veem. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor pode, é o único que vem nos enriquecer com a Tua bênção, e ela não acrescenta luz. Então nos abençoe agora, Senhor, falando a cada coração. Em nome de Jesus. Eu sei que também para isso o Senhor nos reuniu nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor. Podem sentar. Queria dar alguns avisos só antes de nós estarmos avisando também que eu estou de gravata nova. Já viu, né? Tá bom. E, irmãos, nós temos o privilégio de estarmos a cada mês que tem o quinto domingo, não é? Estar aqui num jantar. E eu sei que você que pôde estar hoje de manhã aqui no culto, que foi uma bênção, o culto da escola dominical, nós temos sido abençoados com esses momentos. Você foi convidado pelo pastor Henks a preencher um papelzinho para trazer alguém para que a festa aqui que vai ser feita com crianças também você possa trazer um convidado. E nós temos também esse quinto domingo que você vai poder trazer alguém, um convidado, para que esteja aqui conosco no jantar depois do culto. Nós vamos ter uma palavra breve, nós vamos ter um culto onde a palavra de Deus ela tem que ser ministrada. Não há culto sem sacrifício, é dia de culto, mas nós vamos ter também um momento de fellowship aqui, vamos estar participando de uma mesa também para o nosso corpo. Vai ser muito bom, tenho certeza. E eu peço que você já coloque diante de Deus a pessoa que você vai trazer aqui como seu convidado. Amados, abra uma palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 119. Eu gosto muito desse salmo. Em casa eles falam: pai, o senhor gosta dele, mas por favor não leia na hora do almoço. Salmo 119. Eu também quero deixar um agradecimento aqui, não posso dizer em nome dele, mas como pastor da igreja. Quando acaba o culto, esse lugar aqui é usado pela igreja toda, né? E toda segunda-feira é usado esse local aqui pelos americanos. E depois do culto, alguns irmãos têm ajudado o Lucas. O Lucas trabalha aqui na igreja, né? E ele não é obrigado a estar arrumando a igreja nossa aqui para segunda-feira. Então os irmãos têm entendido isso, têm ajudado o Lucas. Eu quero agradecer a Deus por aqueles que têm tido esse espírito voluntário, que não pese só sobre ele, né? É pesado levantar essa caixa aqui, é pesado arrumar as cadeiras. Eu tenho visto aí alguns domingos os irmãos se movimentando e eu quero agradecer, porque esse é o corpo, né? E voluntariamente, não de livre espancada à vontade, mas voluntariamente eu vejo os irmãos ajudando. Dei tempo de você achar o Salmo 119. E hoje o Lucas não está aqui. E hoje o Lucas não está maior, eu estou até olhando. Nós estamos orando pela Magda, ela está gripada. A Magda está gripada, né? E então eu vejo assim que existe uma necessidade, existe uma oportunidade. E eu vou lembrar de algumas coisas que eu ouvi, mas isso faz parte da palavra, né? A respeito de oportunidade. Salmo 119, versículo 130 diz: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Tem uma tradução que diz: a exposição das tuas palavras ilumina, dá discernimento aos inexperientes. Eu achei interessante todas as duas versões. Uma que diz exposição das palavras de Deus, dá luz, ela não vende,
ela não joga fora, ela dá luz. Ela dá entendimento, ela dá discernimento aos simples, aqueles que estão sem experiência, aqueles que precisam aprender. E eu confesso que eu vou morrer aprendendo, porque aquele que diz que sabe tudo, você pode dizer, você não sabe nada. Nós estamos dia após dia aprendendo. Ainda mais quando você ama a palavra de Deus, que é um tesouro inesgotável. A palavra de Deus é uma novidade de vida a cada dia. E eu louvo a Deus por isso. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por essa hora que abrimos a tua palavra. Amém, Senhor. E também aproveitamos, Senhor, que o Senhor tem na tua palavra esta promessa. O Senhor tem na tua palavra demonstrado esse teu poder. E nós temos vivenciado, eu tenho experimentado que o Senhor é o Deus que cura. E eu te peço que o Senhor alcance a Magda e a livre de toda enfermidade. Amém, Senhor. Também quero, Senhor, colocar diante de Ti todos os corpos que aqui estão, que estão enfermos. E também as almas e os corações e as mentes. Porque só o Senhor, que tem o nome, o Deus que cura, pode fazer isso. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é aquele que rega a terra, o Senhor é aquele que nos tira do pó, é aquele que em nós coloca o Teu Espírito, nos coloca, Senhor, dentro de um corpo uma alma, e o Senhor é aquele que vem abençoar a nossa vida inteira. Então abençoa, Senhor, corpos, mentes e corações nessa noite. Eu quero te pedir livramento para todos, aqueles sempre de uma maneira ou outra estão clamando nessa noite socorro da tua parte. Que desde já os corações recebam, porque essa é a tua promessa. Estarei convosco todos os dias. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Obrigado, Pai, pela tua palavra. E eu te peço que o teu Espírito ministre, o teu Espírito venha expor a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje no culto, tanto na escola dominical quanto no culto na igreja, eu tive duas motivações para poder hoje trazer essa palavra, né? E eu falava com a Eni sobre... Eu dei muita risada hoje à tarde. E eu acho que rir para mim, ser alegre, me faz muito bem. Quando eu estou triste, me faz muito mal. Quando eu estou carrancudo, me faz muito mal. E eu sei disso, fisicamente me faz mal. Mas hoje, preparando essa palavra, parecia assim que, eu não sei, a Bíblia não fala isso, mas espírito de humor dentro de mim com relação àquilo que Deus muitas vezes mostra na sua palavra, que eu não posso dizer que Jesus estava fazendo piadas, mas eu posso dizer que Jesus tinha humor quando ele olhava para o cego e falava: o que você quer? Quando ele olhava para o faminto e falava assim: você precisa do quê? E muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus como se o Senhor não conhecesse a nossa necessidade. E eu comecei a lembrar de certas coisas. O pastor Henrique hoje de manhã, e porque também hoje mudou o horário, pela manhã quase que 1% da igreja atrasou, mas eu vejo assim, o horário hoje mudou. E eu fui acertar um relógio e já tinha mudado. Estava programado para mudar. No computador estava programado, mudou direto. Eu fui arrumar o relógio e falei: meu Deus, então eu já estou uma hora atrasado. Mas o relógio já tinha mudado automaticamente. Então essa é a questão do horário, mudança de horário. Eu lembro que lá no Brasil, no dia que a Débora ia ser apresentada, consagrada ao Senhor, nós tínhamos a mudança do horário e a gente estava uma hora antes, né, do horário. E de repente ele falou: olha, nós estamos assim muito cedo para ir na igreja, nós estamos num horário que atrasou uma hora. O que nós vamos fazer? E todos prontos, né? E as meninas pareciam árvore de Natal, ninguém toca assim, né? Cheio de lacinho, luzinha. E o Davi pulava para lá e para cá. Então não pode mexer. O que nós vamos fazer para manter as crianças quietas? E aí eu peguei, fui lá e naquela época, né? Peguei um cassete, uma fita cassete assim, que estava numa caixa, tirei e coloquei lá no aparelho. Era o dia do nosso noivado que foi gravado. Coisa, né? Falar de tempo, falar de relógio, então eu lembrei de coisas do passado. E eu já me lembrei disso, que naquela fita, dia do meu noivado, a pregação do mesmo pastor que fez meu casamento,
Ele no meio da pregação, assim, foi em casa, foi na casa da minha sogra, ficou assim, bem claro para mim, né? Ela que estava gravando, e de repente no meio da pregação, o pastor o assunto era totalmente outro, falou assim: e certamente vocês vão ter 1, 2, 3, 4 filhos. E aquilo lá passou, porque eu nunca falei assim: vocês vão ter 1, 2, 3, 4. Você fala uns 2 ou 3, uns 5 ou 6. Davi quer ter 12, que tenha. Então, assim, glória a Deus, porque assim, eu nunca ouvi uma profecia, uma palavra profética sobre a vida dele, que ele vai ter 12. Mas naquela hora foi a certeza de que eram aqueles 4 que o Senhor tinha me dado naquela hora para apresentar ao Senhor. Eram 4 milagres. O tempo passa e aquele tempo está vivo até hoje. Quando eu olho para os meus filhos, a palavra de Deus sobre eles. Então esse negócio de relógio tem uma história na nossa vida. O tempo tem um determinado peso na minha vida sobre relógio, sobre o tempo. Tinha o tempo que eu convidava muita gente lá. Eu tinha uma empresa e tinha um gerente de obras lá que ele era muito assim badalador e não, porque o Senhor... E ele sabia que eu era pastor, e nós fizemos uma semana de programa na igreja de pregação. Eu queria que ele fosse, e ele não ia, mas aquele ano ele falou assim: olha, eu vou na sua igreja, esse ano eu vou. E eu esperei, eu contava no relógio os minutos para que eu pudesse vê-lo. Passou o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, ele não aparecia. Passou o último dia, ele apareceu no dia seguinte e falou assim: olha aqui, quero te contar uma coisa, doutor, eu não fui lá, mas em espírito eu estava lá. E era dia 9. Eu falei: muito bom, amanhã é dia 10, manda o espírito receber. Se é a mesma coisa, você não precisa vir. Coisas do tempo. Tem gente que fica assim: não, eu estava lá. Não tem esse negócio. Você vive o seu dia. Tem pessoas que querem viver, pode lembrar coisas do passado. Eu posso lembrar essas coisas do passado, mas eu não posso viver lá naquele passado. Eu tenho coisas do futuro, tem promessas. Deus não é homem para mentir, Ele não é filho homem para se arrepender. Mas eu só pela fé posso ver como Abraão viu o dia de Jesus. Eu não posso lá, eu posso antecipar minha alegria quando ele fala assim: às 6 horas da tarde eu vou chegar em casa, eu ligo para você, às 9 da manhã eu já fico feliz. É antecipar a alegria. Jesus voltará, é uma alegria. Mas se alguém recebe uma notícia: daqui 6 meses você vai morrer. Irmãos, então, a primeira motivação foi falar na minha vida o que eu tenho feito com relação a tempo. Eu vou prestar conta do meu tempo. Deus te deu hoje 24 horas. Se não forem suficientes, você deve ter jogado fora algum. Deus nos deu 86.400 segundos, né? Quantos segundos você usou para dar glória a Deus hoje? São questões assim com relação a tempo. Aquele meu relógio, depois lá na gaveta, ele só vai para frente, ele não vai para trás. E eu passei 2 horas. Para trás ele não ia, eu tive que dar outra volta e começar tudo de novo. Parece que Deus sempre nos pega e fala assim: para trás você não pode. Você vai, ande para frente, ande para frente, ande para frente. Irmãos, então esse negócio de horário está ligado ao nosso passado, presente e futuro. E essa foi uma das motivações de eu poder hoje trazer e repartir. É um pouco de testemunho hoje, meus irmãos, daquilo que Deus tem feito conosco. E a segunda parte que me motiva, que me dá alegria, é quando o pastor Henrique falou assim: honre, traga à memória as pessoas que te levaram para o Senhor. As pessoas que te pegaram na mão e falaram assim: vem cá, vamos. Um dia André foi lá e buscou Pedro e apresentou Pedro para Jesus. Eu tenho certeza que você que está sentado hoje aqui é porque um dia alguém orou por você. Pode dizer: não, mas eu não conheço ninguém. Eu quero te dizer que Deus te conhece muito bem. Ele deve ter acordado alguém já. Ele deve ter colocado a tua vida no coração de alguém,
para levantar, para orar, ou para jejuar, ou de alguma forma sem te conhecer, só pelo teu nome, como oramos pela irmã da Nancy, a Vilma, e oramos por ela, e nós temos ouvido que o Senhor alcança. E o Senhor é poderoso para alcançar, porque Ele é um Deus de longe e Ele é um Deus de perto. No boletim americano está lá, orar pelo presidente George Bush e a sua esposa. Ninguém talvez tenha conhecido pessoalmente, mas eu creio que alguns estejam orando. Tem tantos nomes ali que você nem conhece, mas coloca diante de Deus, é uma oração a mais. Minha avó costumava dizer assim: vamos metralhar os céus com as nossas orações, e quando Deus caça com uma bala só, Ele vai lá e te pega. Ele não vai com metralhador, Ele vai um por um. E nós jogamos para o céu assim: Senhor, abençoa o Nestor, abençoa o Flávio, abençoa a Grace, abençoa assim, abençoa o Davi, abençoa o pastor Abraão. A gente joga aquela metralhadora e vai jogando assim. Pense que Deus se atrapalha? Ele não se atrapalha em nada, Ele conhece todos pelo nome. Então, eu sei que pessoas estão envolvidas na tua vida. Eu quero que alguém me responda aqui rapidamente. Se sabe, levanta a mão. Quem foi o Prêmio Nobel da Paz de 2003? Qual o nome do campeão de boxe, peso pesado, de 1998? Quem é? Vocês estão chutando. Para as mulheres, quem foi a Miss Universo de 2005? Vou fazer outra pergunta. Qual é o nome da tua primeira professora do primeiro ano primário? Eu lembro. O que eu quero dizer, amados, é que pessoas que impactaram a tua vida, você lembra. Gente que é famosa, que não tem nada a ver com a tua vida, esqueça. Ou esquecendo ou não faz a menor diferença. Foi isso que o pastor hoje falou. Aquela vida que te trouxe, aquela vida que trouxe a sua vida diante de Deus, aquela vida que Deus usou, honre aquela vida. Honre aquela vida. Eu tive um almoço com o pastor Renques, eu falei para ele, eu estava muito triste assim, falou: o que foi, pastor? Eu falei: olha, eu perdi a minha mão. Eu falei: como você me explica? Eu falei: não, porque na minha mão eu tinha pessoas que eram meus exemplos, que foram pessoas que influenciaram muito minha vida, que me levaram para o Evangelho, que me levaram ao testemunho, me levaram exemplos, me levaram uma razão de viver, e hoje eles não existem mais. Minha avó materna, minha avó paterna, meu sogro, meu pai e meu tio. Perdi a mão, não tem mais. Ele olhou para mim e falou assim: agora você tem que fazer tudo para ser um dedo na mão de alguém. E aquilo lá me pegou assim, e eu falei: é isso mesmo, pastor, porque sem saber o que fazer com o que você aprendeu, é jogar fora. E nós vamos prestar conta daquilo. Deus ensina todos os dias, o problema é, aprendemos ou não? Ele ensina. Eu tinha essa desculpa, fui mal na escola porque o professor não ensina, não sabe ensinar, não deu uma matéria. Como? Ele ensinou sim, foi você que não aprendeu. Irmãos, então essas pessoas me influenciaram, e Jesus, no tempo dele, havia muitos ali, escribas, fariseus, sacerdotes. Ele disse assim: olha, cuidado com o fermento do fariseu. Eles ensinavam, eles andavam, eles estavam na sinagoga, eles tinham a lei, só que ele falou do fermento do fariseu. O fermento do fariseu é igual ao fermento. Fermento não aumenta peso, fermento aumenta volume, mas não acrescenta peso. Mas eu louvo a Deus por essas vidas que não foram fermento na minha vida, que tem vidas que você usa como fermento. Sabe quem foi meu pai? Meu pai foi o presidente, não sei da quanto, não me conta aquela coisa assim que é só fermento, é um pastel de vento, furou, não tem nada dentro. Ou pessoas que são influências na tua vida, uma só palavra, um só exemplo acabou dando um peso na sua vida de alguém que tem um testemunho que deve ser seguido, porque esse testemunho é de acordo com a vontade de Deus. E Deus nos deixou muitas coisas como exemplo, muitas coisas como testemunho, e que nós devemos seguir. Tem pessoas que acham que Jesus talvez poderia estar aqui, porque se tivesse aqui ele ia entender. Não, ele falou que nós somos o corpo de Cristo. E eu tenho certeza que existe uma responsabilidade em cada um de nós de sermos esses exemplos.
De uma maneira ou de outra, somos membros de um corpo, a cabeça é Cristo. Então existe um plano para cada criatura, e eu tenho certeza que estão olhando para cada um de nós. Para quem eu sou exemplo? Para quem você é exemplo? Para quem essa igreja é exemplo? Ontem foi um pastor jantar lá em casa e ele falou assim: como vão os brasileiros aqui em Dallas? Olha que perguntinha. Como vão os brasileiros aqui em Dallas? Alguém me cutucou e falou assim: não vão, voltam. Por que ele falou? Não, foi em português. Sim. Qual é o testemunho que é dado? Então a pessoa vem passar uma hora aqui conosco, enquanto nós estamos esperando aqui na rodinha, vem vindo ele. Aí, ou você é um daqueles que entram: onde é que ele está? Onde é que ele está? Você chega numa festa, é interessante, você chega na festa, você olha assim, você vê muitas pessoas te veem. E é interessante que às vezes parece chutar um formigueiro, né? Todo mundo corre para lá, para cá. Ou às vezes é como um imã, todo mundo vai em cima de um só. Testemunho e influências. Eu tive esse peso dos meus avós, dos meus pais, dos meus tios, de alguns parentes. Em João 13,15, Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, falou assim: segui o meu exemplo, façam isso também. Alguém aqui já lavou o pé do seu discípulo? Discípulo é aquele que está debaixo de disciplina. Se você está disciplinando alguém, esse alguém é seu discípulo. E geralmente o discípulo, ele reconhece que não é maior do que o seu Senhor. Então ele olha para o seu mestre, ele vê que ele é maior, deve ser respeitado e que ele não é nada. E muitos mestres colocam os seus discípulos em tal humilhação que se ele pedisse para se jogar do telhado, ele jogaria por medo, por pressão, complexo de culpa. E Jesus foi lá e lavou os pés dos discípulos. Falou: façam vocês também isso. A palavra de Deus fala em 2 Timóteo, capítulo 1, Paulo falando com Timóteo diz assim: olha, você tem o exemplo da sua avó e da sua mãe. Não deixe de usar o exemplo delas e o dom que você tem, porque ele foi também criado porque Deus lhe deu, e você tem um exemplo do que Deus quer na sua vida. Eu achei interessante como ele cobrava muito Timóteo. Aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7, Paulo falava assim: olha, eu quero que vocês sigam o exemplo que eu tenho dado, o exemplo que está em nós, um plural de modéstia, mas com ele estava lá Silvano e Timóteo naquela época. 1 Tessalonicenses 1,7, Paulo depois confirma: olha, eu quero dizer para vocês que vocês foram exemplo, foram realmente, eu quero dar glória a Deus por vocês. 1 Pedro 2, de 20 a 25, Pedro diz assim: saibam, falando aos crentes, saibam que vocês foram chamados para ser exemplo. É muito peso, se você não quer ser, mas é uma alegria, porque é o Senhor que opera em nós, o querer e o efetuar. Nós precisamos estar à disposição do Senhor. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Tito. É tão pequena essa carta, é tão pequeno, mas tem peso, não tem fermento de fariseu, como nenhum livro tem da Bíblia. Garanto para você que está na Bíblia esse livro de Tito. Tito está depois de Timóteo e antes de Hebreus. Tito capítulo 2, foi quando Paulo escreveu. Todos acharam? Tito capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 10, presta atenção. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados.
Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. É uma pequena exortação, uma parte dizendo assim: olha, estão olhando para você. Então, hoje não tem mais aquela fechadura com aquela chave grande, que você olha assim, você vê o espetáculo todo, mas é assim que estão olhando para nós. Quando Davi estava lá no palácio, os seus filhos fazendo o que queriam, Adonias fazendo aquela confusão, veio o profeta e falou assim: o povo está olhando, Davi, o que você vai fazer? Você é o rei. Mas a maior herança que eu recebi, a maior herança que você pode deixar, é aquela que vão receber, que eu recebi no colo. Eu recebi assim, sentado aqui no ombro, sentado na perna, né? Do vô, da avó, do tio, da tia. Essa é a maior herança que alguém pode receber. Irmãos, e o que eu quero ser, diz o Salmo 37:30, Davi: desejo ser sábio e justo e falar só do que é reto. Mas o pastor ainda hoje falou de manhã, né, que eu falo muito da minha avó. Eu quero dizer que todas essas vidas influenciaram a minha vida, e às vezes eu não sei quem falou. Às vezes eu não sei se foi até o pastor Abraão, se foi a Ini, se foi um dos meus filhos. Eu sei que quando é da palavra, cravo no coração, uma marca como um gado é cravado. Mas eu tenho, não sei se é mania, eu posso dizer com certeza, porque se ela não disse, certamente ela teria dito. Eu digo: minha avó disse. Toda vez que eu disser a minha avó disse, pode ser a minha avó materna, a minha avó paterna, pode ter sido meu avô, meu sogro, meu pai, pastor Abraão. Eu sei de uma coisa: eles falaram segundo a palavra de Deus. Muitas pessoas estão falando coisas que eles nem sabem se existem versículos colaterais, mas são bases bíblicas. Então aquilo lá entra no coração da pessoa, aquilo é confirmado pelo Senhor, porque nem todos conhecem talvez versículos bíblicos de cor, ou sabem onde está, mas ele sabe ali o contexto, ele sabe o teor, ele sabe o âmago daquela palavra. E a vida de muitos tem sido a palavra de Deus vivida. Muitos levam a Bíblia, mas eu gostaria que todos fossem levados pela Bíblia. É diferente. Muitos levam, mas poucos são levados. E quando é levado, hoje eu vi lá o pastor que pregou, que ele é evangelista. Eu olhei para a Bíblia dele assim, aquela Bíblia, né, deu uma cutucada ali, falei assim: olha, quem é mais velho? Aí perguntando: a Bíblia ou você, né? Aí ele falou: não, não é Bíblia, é só anotação. A Bíblia está aqui. E ela tem mais de 6.000 anos. Eu achei interessante aqui. É só anotação. Ele vai no lugar. Se tem até páginas. Você viu a pastinha ali? Tem até páginas ali de Bíblia anotada ali. É uma pessoa que está vivendo. Eu creio que esteja vivendo. E às vezes a gente compra uma Bíblia. Quantas Bíblias você tem em casa? Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Vocês sabiam? E você sabe qual é a estatística triste? É o livro mais roubado em livrarias, em bibliotecas. É o livro mais roubado. É a Bíblia. O americano gosta de estatística, né? Então, eu fiquei assim, triste com isso. E ao mesmo tempo contente. O que vão fazer com o povo, né? Parece que tem pessoas que deixam assim, na porta da livraria. Deixa ali, põe ali assim e fala assim: tomara que roubem 10 hoje, né? Será que as pessoas não têm o dinheiro para comprar? Não sei. Talvez é o livro mais vendido, vão vender para ganhar? Não sei. Paulo diz assim: ó, por inveja, por contenda, seja pelo motivo que for, convém que Jesus Cristo seja anunciado. Irmão, se de alguma forma eles me anunciaram esse Jesus Cristo, o alvo deles, eu anotei aqui, eu estou escrevendo um livro. Se ele vai ficar pronto antes de Jesus voltar, eu não sei. Mas ninguém vai ficar ouvindo. Às vezes eles vão lá, né? A palavra xeretá é forte, né?
Às vezes eles vão lá ler, né? Às vezes vão lá ver. E é gostoso quando eu leio com eles, porque é coisa nossa, é coisa da vida, né? É coisa dessa influência que eu tive desses meus amados. E o ponto deles, o ponto da palavra de Deus, eu quero que você entenda muito bem o que a Bíblia fala e o que as pessoas podem dizer em outras palavras. Me falavam assim: não tenha medo da morte. Tenha medo sim de uma morte na sua vida. Em outras palavras, não tenha medo de morrer. Tenha medo de ter uma vida sem graça, uma vida desgraçada. Tenha medo disso. Morrer não tenha medo. O alvo deles era esse: ter um valor. A Bíblia fala: a árvore plantada que não produz ocupa a terra inutilmente. Não tenha medo de morrer. Tenha medo de ter uma vida sem graça. Quando eu falava de enfermidade, que tinha medo disso, tinha medo, não come isso por causa daquilo, não come aquilo por causa disso, e isso daí cai cabelo, isso daqui não sei o quê, e tem aquela confusão toda. Um deles chegou para mim e falou assim: olha, sabe por que Deus vai te dar muita saúde? Por que Deus me tem dado muita saúde? E para que eu tenho orado para que Deus dê saúde? Não é para ter longa vida, é ter mais saúde para dar-se para pregar o Evangelho. Eu achei isso uma coisa muito forte na minha vida. Deus vai te dar saúde para você ser mais gastado por Ele durante o tempo que você tiver vida aqui na terra. E não precisa viver muitos anos de vida. Eu vou lá na academia, o irmão Marcos me aconselhou: vai lá fazer exercício. E lá fui eu. E fiz assim, 1 hora foi? Nem isso. E eu precisava do meu joelho. Você viu como é que estava? Eu falei: Senhor, eu preciso de saúde. Eu lembrava da minha avó: você vai orar e o Senhor vai te curar. Obedeça, faça alguma coisa. Mas você não vai ter saúde porque você vai ter muitos dias de vida. Você vai ter saúde para cada vez mais o Senhor te usar e te desgastar. Você não pode cansar, porque aqui não é o teu lugar de descanso. Irmãos, cada vez que eu penso que o Senhor nos tem dado saúde, é para servir ao Senhor e não para servir os meus tempos de vida. Tudo passa. Mas eu louvo a Deus porque Ele tem dado saúde para muitos. Eu tenho visto o quanto o Senhor vai usar o Isaac, por exemplo. Amém. Todo mundo orando pelo Isaac. Todo mundo orando pelo Isaac. Sem entrar em detalhes, eu vejo quase que uma repetição daquilo que eu já vi. Eu vejo assim como Deus é o Senhor que sara, que cura, que dá saúde. E não é porque Ele tem muitos anos de vida, é porque o Senhor quer usar muitos anos de vida aquela pessoa na face da terra. Eu perdi uma avó, o Senhor ganhou com 86 e a outra com 106. Hoje minha mãe está com 86, fazendo 87. Fico pensando, quando eu ouvi a minha avó, ela tinha a idade da minha mãe. Ela era tão velhinha. Eu não acho minha mãe tão velha, porque eu estou muito perto da minha mãe também. Uma das características que eles falavam para mim é assim: Hélio, a palavra pregada e não vivida nunca vai atingir uma pessoa. Nunca. Mesmo uma ofensa, se ela não for dita, ela não machuca. Mas uma palavra dita de conselho e não vivida não atinge ninguém. Mesmo aquele que não quer ouvir, se você fala da palavra de Deus e vive, machuca aquela pessoa. Ele se toca, a ficha cai, ele é tocado por alguma coisa, nem que seja pelo teu testemunho. Palavra não vivida não atinge ninguém. Com relação a tempo, eu anotei tudo isso aqui que está lá no livro. Elas falavam assim: hoje eu vou falar só das duas avós. Quantas são aqui mulheres avós? Eu sei que a Silvia tem lá os netos, você está sempre perto. Eu lembro, eu vejo a Nitinha, eu vejo a irmã Anitta, sabe também a avó, a Nancy falando dos sobrinhos dela. Quem mais é a avó aqui? Tem isso. Hein, Anitta? A gente tem muitos netos que chamam a gente de vô e de tia, né? Mas com as crianças lá em casa: ei, vovó, ela olha assim: eu sou sua tia, não sou sua avó. Vó é o ser dos meus filhos, a avó. Anyway, então eles falavam assim, ela falava assim: quando você pregar,
você lembre disso. E muitas vezes eu esqueço. Foi um bom conselho que vocês precisam orar por mim. Ela dizia assim: Hélio, quando você pregar, faça uma boa abertura e faça uma boa finalização. E o terceiro conselho: mantenha os dois bem juntinho perto do outro. Eu não esqueço, porque a Bíblia fala: seja o teu falar assim, sim. É duro, né? É duro. Quando coloca lá, pastor Abrão pregou 40 minutos, pastor 1h50, não dá, né? Não dá. Irmãos, eu sei que o tempo é uma coisa importante para a nossa vida. Irmãos, quando elas se reuniam, eu vou falar só das minhas duas avós. E é mesmo, a avó, mãe do meu pai, e a avó, mãe da minha mãe. A avó, mãe do meu pai, serva de Deus, aprendeu a ler nos Salmos, só sabia ler Salmo. A mãe da minha mãe, professora, uma senhora culta, uma senhora cheia de conhecimento literário, uma senhora cheia de etiquetas. Não que a minha outra avó era filha de índio e português, né? Uma pessoa assim bem rude, aquela pele bem de índio, uma pessoa assim bem firme no que falava, bem firme. As duas servas de Deus colocadas diante de mim. Eu era o queridinho das duas. Eu sempre acho que eu sou o peixinho de alguém, né? Mas daquelas duas eu era o queridinho. Uma era minha madrinha e da outra eu era o Timóteo dela, que era meu Paulo, né? A mãe da minha mãe. E as duas sempre pregavam a palavra de maneiras diferentes, mas a mesma coisa. E eu anotei algumas coisas que eu queria colocar para os irmãos, como é interessante você dizer para você mesmo que você talvez esteja pregando a palavra de Deus e não está aqui com o microfone na mão. Talvez hoje esteja aqui como a avó Matilde, que era aquela que vinha e falava, ela pregava, ela ia para o morro e anunciava, e ela sabia a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, sabia todos os versículos, todas as profecias, sabia tudo. E a avó Antônia era aquela pessoa que sabia tudo, porque tinha vivido tudo. E eu louvo a Deus pelas duas vós. E eu ia encontrar com elas, aí elas falavam assim: se você veio matar tempo, não quer saber de nada, eu quero te dar um conselho: mate o teu tempo, não o meu. Sai daqui. Você não tem nada que fazer, não veio buscar conselho, você não veio buscar nada, não veio me amar, não veio me ajudar, você não veio fazer nada, você veio matar tempo. Porque, olha, irmãos, nós vamos prestar conta do nosso tempo. E tem pessoas que querem matar tempo. Quer matar tempo, mate o seu, não o meu. Eu vou prestar conta do meu tempo. E era interessante assim, como a gente aproveitava o tempo com elas. E outra coisa, elas falavam assim: você veio chorar o seu tempo perdido? Se eu te ouvir, vai ser mais tempo perdido chorando. E a Bíblia fala assim que o que eu devo fazer? Uma coisa eu faço, Paulo dizia. Eu sei da perfeição, eu sei daquilo que eu tenho que alcançar. Eu não alcancei ainda, mas uma coisa eu faço. Fechando a porta que para trás fico, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. Quem é o teu alvo? Quem é o teu alvo? Pode falar. Jesus é o alvo dos irmãos. Eu entendi que vocês falaram: pastor, Jesus é o meu exemplo. Agora, alvo é aquilo que eu tenho que acertar, e pecado é errar o alvo. Se você tem Jesus como alvo, então você não alcançou ainda, você não atingiu o alvo. Eu acho que todos aqui já têm Jesus. O alvo é outro. O alvo agora é servir Jesus. O meu alvo agora é fazer a vontade de Deus. Porque esse alvo eu já alcancei quando minha alma clamou, quando a minha alma desejou, foi colocado diante de mim e foi direto a minha alma para Jesus Cristo. Você atingiu o alvo naquele dia que a tua alma disse: eu preciso acertar, eu preciso viver. Você atingiu o alvo. Eu sei que hoje podemos falar que Jesus é o meu alvo, porque Ele é meu exemplo, nesse sentido sim. Mas dizer que eu estou vivendo para alcançar Jesus, o Senhor já nos alcançou, e eu louvo a Deus por isso. E eu vejo que muitas vidas que estão aqui, eu posso olhar nos olhos, e eu sei que estão mostrando que o teu alvo agora é servir a Jesus. Você já tem Jesus. Aqueles que um dia receberam Jesus estão tristes, você está vivendo a pior tristeza da tua vida. Quando não conhece Jesus, a tristeza não é conhecida, a alegria não é conhecida.
Mas quando você tem Jesus, você conhece uma alegria diferente. E se você volta atrás, essa tristeza é horrível. E eu passei por ela. E depois voltar novamente, foi só misericórdia de Deus. Foi só o Senhor mesmo colocar vidas que pudessem mostrar para a minha vida que é melhor você olhar para frente. Que é melhor você dar razão para a tua vida, não chorar do tempo perdido, não chorar dos teus problemas e nem matar o tempo, porque naquele tempo que foi morto, que você acabou matando, você poderia de alguma forma, num testemunho, numa palavra, ter trazido alguém para o Senhor. E eu louvo a Deus porque todos aqui querem servir a Deus. Estamos vivos para quê? Depois que eu recebi Jesus, que foi a melhor coisa, o que mais eu queria? Que ir para o céu. Que é o que eu vou, é o que você vai. Mas até lá, o que nós vamos fazer? Aqui seria o pior lugar do planeta todo, né? Desse universo todo, para viver sem fazer nada, sem estar fazendo alguma coisa para o Senhor. Essa minha avó, a Antônia, ela tinha muitas amigas e ela fazia muito crochê. Se sentasse uma mulher do lado, começasse: porque eu estou aqui com uma dor na perna, a mulher ficava falando sozinha, ela levantava e embora. Falou de doença, eu não quero saber. Você quer que eu ore? Você quer você quer se curar? Você quer falar da doença? Eu achava interessante aqui. Como Jesus não discutia os problemas da enfermidade, ele falava: levanta, toma tua cama e anda. Quem é culpado? Seu pai, se a mãe, se tomou banho quente, saindo da friagem, e se deveria comer com sal ou sem sal. Eu assim, em nome de Jesus, levanta e anda. Vamos discutir o problema, vamos discutir a solução. E a resposta é Jesus Cristo. Não tem outra resposta. Eu vou colocar aqui e depois eu quero trazer um versículo para os irmãos que tem um contexto interessante. Esse balanceamento, eu creio que todos nós aqui queremos, né? Nós estamos vivendo na terra. Amanhã é segunda, você começa trabalho, você começa a escola, mas amanhã você não vai estar assim, com a Bíblia, com a roupa bonitinha, você não vai estar com esses irmãos do lado, que olham para você e falam: eu te amo, meu irmão. Você vai encontrar certas dificuldades. Mas lá você pode ouvir palavras, você pode viver um testemunho que alguém pode dizer assim, num canto: vem aqui, você é crente? Você tem Jesus? Você é diferente, o que é que você vive? O que tem aí dentro de você? Então a minha avó, uma falava assim: orai sem cessar, crendo em nome de Jesus. Está na Bíblia, é verdade. A outra, ela só fazia assim. Quando vinha falar, falava assim: Elinho, ore como se tudo dependesse de Deus, e faça tudo como se dependesse de você. Faça alguma coisa. Porque ficavam na casa da minha avó o dia inteiro orando, e almoçavam lá, dormiam lá, e como diz a palavra, ia lá tirar tudo da viúva, porque a viúva orava por eles. Eu achava interessante como a experiência de vida de muitos é exatamente isso que o Senhor fala: você ora, tudo dependesse de Deus, mas de repente entenda que você tem que fazer alguma coisa. Jesus não morreu de braço aberto para ficar de braço cruzado. Então, meus amados, eu louvo a Deus por aqueles que têm a disposição, a tempo e fora de tempo, de continuar a sua vida, de continuar levando essa palavra de uma maneira e de outra, porque o teu testemunho está sendo visto por todos. Minha avó falava assim: Deus suprirá toda a sua necessidade segundo as suas riquezas em glória. Está na palavra, é verdade, eu creio nisso. Mas a avó falava assim: Elinho, Deus joga comida para os passarinhos, é verdade, mas não joga no ninho, não. Eu achava aquilo lá interessante, e é verdade. Deus supre a necessidade, mas Ele não joga no ninho. Então o homem levanta, diz as palavras de Deus, levanta para o seu trabalho. Todas elas pregavam essa palavra. Eu louvo a Deus como teu testemunho de uma maneira e de outra. Como eu disse, estando aqui, lendo, preparando uma palavra, preparando um sermão, você está pregando e não está olhando o teu testemunho. E se ele não for conforme a palavra de Deus, não cria ninguém que possa olhar para você e falar: eu quero esse Senhor que você tem. Quantos você vai poder ouvir e falar assim: como aquele não, mas como aquele sim? Eu quero que você seja um daqueles que olhavam para Jesus, olhavam para alguns
Como eu pude olhar para alguns e falo, se vocês disserem que eu estou imitando aquele, para mim é uma honra. Se vocês disserem que eu estou me vestindo, usando perfume, cabelo, óculos, comprando carro, igual aquele, eu tenho a maior honra. Porque esse é um servo de Deus. Essa é uma serva de Deus. Uma falava assim, aquele que não crê em Jesus que eu estou pregando, nunca vai entender a Bíblia. Porque a Bíblia fala assim, se tu creres, tu verás a glória de Deus. A outra baixava o clima e falava assim, Elinho, acredite só em quem pode provar o que diz. Você tem que buscar os especialistas. Só Jesus, ele disse, fez e prova do que falava. Eu achei interessante isso. Então às vezes o Senhor fala assim que ele olhava para aqueles homens e dizia assim, olha, vocês colocam peso em cima do povo, para aqueles sacerdotes, vocês nem com o dedinho querem levantar. Vocês me confessam com os lábios, mas me negam com as suas obras. E eu nunca esqueci disso, quando ela falava assim, olha, se você vai procurar alguém para te dar conselho, procura alguém que teve o seu problema. Foi vencedor do problema. E ele tem uma palavra de testemunho, porque a experiência é autoridade. Jesus é o único que pode falar para mim assim, você vai morrer, mas você vai ressuscitar. Porque eu ressuscitei. E você vai ressuscitar comigo. Mas que maravilha é você consultar alguém que teve não só uma palavra, mas teve um poder de experimentar aquilo que ele falava. Uma falava assim, minha avó Matilde me assustava muito, o fim vem, esteja preparado. Você esteja preparado, porque o fim vem, os dias estão passando, e as duas eram velhinhas. Aí a avó Matilde falava, a avó Antônia baixava o óculos e falou assim, Matilde, a morte está falando conosco, porque nós somos velhos. Igual nós estamos falando com os jovens, nem eles e nem nós estamos ouvindo, mas que vem. Tudo que o velho fala para o jovem, ele não quer ouvir, mas vem tudo aquilo. Hoje eu falo, meu pai tinha razão. Eu não posso exigir deles, eles vão passar um dia, eu vou falar, o velho tinha razão. Como hoje eu posso falar assim, Senhor, o Senhor tem razão. No mundo teremos aflições. O Senhor tem razão mesmo. A justiça do homem é um trapo de imundícia. E uma falava dessa forma e outra de outra. E isso criava impacto, não tanto numa vida de conhecimento, como numa vida de vivenciamento. Uma falava assim, nosso Deus é amor, porque nos amou primeiro e é maior do que todos os deuses. Querendo falar que só tinha um Deus, que aquele Deus, que o mundo estava cheio de deuses. A outra falava assim, Elinho, o Alá, ele manda as pessoas mandar os filhos para a morte, manda matar os filhos para ele. Mas o meu Deus, ele manda o filho dele para morrer por mim. Totalmente diferente. E dizendo da mesma forma o tamanho do nosso Deus. O tamanho daquele que é o Deus que nós cremos. Irmãos, e numa comparação tão simples para dizer assim, não há Deus tão grande como tudo. Não há Deus maior. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. E essa simples comparação eu gravei demais. Uma olhava para a outra assim e falava, como falando para mim, né? Não esteja ansiosa por coisa alguma. Como se uma fosse a Marta e outra a Maria, né? Filipenses 4:6. Não esteja ansiosa por coisa alguma. Falando das crises, porque as duas começaram a assistir televisão, né? Foi na época que apareceu televisão, ainda era branco e preto, e depois veio o momento de notícias. E não sei quem é da época do Repórter Esso aqui, não sei quem lembra do Repórter Esso. Alguém lembra? E era aquela notícia ruim também. Então minha avó falava assim, olha, não esteja ansiosa por coisa alguma, como se falando de crise. A outra chegava e falava assim, crise? Eu acho que não vai ter crise nenhuma semana que vem, porque eu estou tão ocupado fazendo pamonha, não tenho tempo para essas coisas. Eu achava interessante isso. Como é a palavra de Deus também, de certa forma, dizendo, tempo para crise está na sua agenda. Eu vou terminar falando de algumas que eu achei muito engraçadas aqui, que a palavra de Deus também tem humor. Uma avó falava assim, às vezes, eu briguei uma vez só com o meu irmão mais velho, e ele ficou 10 minutos desmaiado, eu pensei que tivesse matado o meu irmão. E aí minha avó chegou em casa, aquela confusão de que leva para o hospital e não leva, e ela falou assim,
amai os vossos inimigos. A Bíblia fala para amar os vossos inimigos. Como se meu irmão fosse meu inimigo. Não foi, eu tinha medo dele, ele é grandalhão, não sei aquele que veio aqui outro dia. Eu só dei um chute nele e pegou errado. E ele caiu e ficou 10 minutos desmaiado, ficou no chão e eu caçava passarinho, quando acertava eu chorava. Eu falei, meu Deus, acertei. Mas treinava pontaria, pegava o melhor estilingue e quando acertava reclamava. Eu falava, não, ele não vai me bater mais, ele não vai me bater mais. Um dia ele veio, eu que bati, e ele quase morreu. E minha avó veio, ai, amai os vossos inimigos. E a outra avó, para me contar o que ela queria dizer, ela lembrou do meu tio. Minha avó era bem gordinha, né? E esse meu tio, o irmão do marido dela, ele zombava muito dela, sua gorda, e não sei o que, e sua bolofa, e falava aquela coisa, um homem horrível, um homem assim, totalmente ímpio, um homem que não tinha a menor graça na sua vida e queria desgraçar a vida dos outros. E minha avó, a outra aqui, ela era dura com meu avô. Meu avô era delegado e dentista, ela era dura com ele. Ela botava o meu pai e os irmãos na cela, que não tinha muito preso, para estudar, porque senão ia fazer bagunça lá fora. Eu aprendi, eu tinha que estudar lá. Minha avó era firme. Você pedia receita para ela, falava, você vai fazer, senão eu não te dou. Você vai fazer? Não perca meu tempo, porque tem aquele negócio de comer o bolo lá, me dá a receita. Anota e não faz. Ela era desse tipo, então ela foi me contar a história do inimigo, falou assim, o teu tio, porque o tio avô, né? Você sabe como ele era comigo. Você sabe como ele era comigo. Ele era um homem horrível, feio. E um dia ela falou para ele assim, dizendo, né, assim, essa calma, né, bem tranquila. Ela falou assim, olha, eu sou gordo, mas daqui 3 anos eu posso estar magro. Você é feio, você parece uma trombada. E daqui 3 anos você pode estar mais feio ainda. Ele olhou assim, agradeceu pela exortação, então calma, porque estava esperando chutar o balde, né? Irmãos, a resposta ao inimigo é o que a outra queria dizer: amai os vossos inimigos. Muita gente pensa que amar chega lá e fala assim, enfia mais fundo a faca. A Bíblia fala dar o outro lado, a Bíblia fala, vocês entendam o que é dar a segunda milha, orar pelo seu inimigo. Da mesma forma, esse mesmo meu tio uma vez chegou para ela e falou assim: se eu fosse o Antônio, se eu fosse o teu marido, se eu estivesse do teu lado todos os dias, se eu fosse o Antônio, eu colocava veneno no teu café da manhã. Meu avô fazia café para minha avó toda manhã. Se eu fosse o Antônio, eu punha veneno. Se eu fosse teu marido, eu punha veneno no teu café toda manhã. Ela olhou para ele e falou assim: olha, se você fosse meu marido e pusesse veneno no meu café da manhã, eu ia tomar. Porque ter um marido desse, eu não queria. Mas era uma colocação assim. Eu falei, Senhor, como tudo isso tem a ver muitas vezes com a explicação da tua palavra, aprender daquilo que o Senhor quer dizer sobre as coisas. Ela falava muito de sogra e nora. Vocês já repararam que eu falo muito de sogra, né? Mas a Bíblia fala que o certo é sogra se dar bem com nora. Por isso que sinal dos últimos tempos é nora contra sogra. Nunca a palavra diria assim, nos finais dos tempos o bandido roubará. Isso não é sinal, o bandido veio para roubar. Sinal dos últimos tempos, se sogra não se der com a nora, é porque isso tem que dar certo. Isso sempre deu certo. E o dia que começar a não dar certo é final dos tempos. É uma coisa que Deus fez para dar certo. Não é uma coisa que já nasceu errado, como ladrão, como mentiroso, como bandido. A Bíblia fala que o pai tem que amar o filho o pai. Sinal dos últimos tempos é o filho colocando o pai na cadeia. Está escrito na palavra. E elas falavam muito sobre o que a palavra fala, sobre esse relacionamento em paz e amor que havia entre Noemi, Ruth, Abigail e Nabal, que assim protegia os zelos do seu marido, que o próprio nome significava louco. Davi e Saul, que eram ungidos de Deus, mas ele fazia loucuras. Davi, assim, de certa forma, protegia. Uma falava assim: meu filho, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje.
Todo mundo já ouviu isso. Isso é bíblico. Mas vamos chegar e falar assim: ó, meu filho, ou Eli, não faça hoje o que você pode fazer amanhã. Se você tem tempo, faça as coisas mais claras e com mais paciência. E se você fizer atropelado, você vai fazer errado. Agora, você não pode deixar para amanhã. Você pode fazer hoje, mas você pode fazer amanhã. Se quiser fazer atropelado, você vai errar. O Senhor fala assim que muitas vezes o louco, ele expande a sua loucura. Muitas vezes é aberta a sua boca para falar a doidice e as coisas do seu coração. A Bíblia fala que nós somos árvores e temos que dar frutos. Quero pedir a Deus que você seja um bom exemplo como Cristo foi e é, e algumas pessoas são e foram na sua vida. Será que alguém hoje ou amanhã pode dizer assim: essa vida é do Senhor, está vivendo o Senhor e está sendo exemplo do Senhor na minha vida? Minha avó Matilde falava assim: tem que respeitar o marido, tem que respeitar a esposa. A avó Antônia falava assim: nessa guerra de sexos não tem perdedores lá em casa e nem ganhadores, porque nessa guerra tem muita confraternização minha com o meu inimigo. Não tem fim essa guerra. Mas quanta coisa você pode estar falando, testemunhando e vivendo, que é exatamente aquilo que Deus está ensinando nos nossos dias. Se você vai ler livros aí, acompanhar os mais novos, nós vamos ser de uma geração que nós não vamos entender muito, os nossos netos, como talvez os meus avós não me entendiam quando eu falava assim: eu vou usar calça comprida quando fizer 18 anos. Levei uma surra quando fiz 18 anos. Meu pai falou: que? Usar calça comprida? Entenda bem, né? O pai falou: que vem aqui, você, enquanto tiver assim, eu for dono do seu nariz, você não faz o que você quer, você faz o que eu quero. Era uma conversa séria, usar calça comprida. Hoje, né? Estava falando outro domingo aqui: internet, as coisas que tem por aí, a velocidade da tecnologia. De alguma forma, você vai estar envolvido em viver aquilo que você tem crido. E eu peço a Deus que cada um de nós aqui seja, na mão de alguém, um exemplo para a glória do Senhor Jesus. Amém. As irmãs vão louvar o Senhor com um hino agora. E a Eliana me falou do que se trata, qualquer hino que talvez hoje pudesse ser cantado. Hino é aquilo que dá glória ao nome do Senhor. Isso é hino. Hino nacional não dá glória ao nome do Senhor, né? Mas é um hino, porque é uma consagração da pátria ou da bandeira. Mas qualquer hino, qualquer que nós colocarmos aqui diante de Deus, de acordo com a sua palavra, como o Davi falou também, do nosso coração, nós podemos dar glória a Deus que tem usado pessoas para dizer que Jesus está vivo ainda, que Deus tem o controle ainda. Eu não conheço ninguém que foi abençoado. Não conhece? Eu vou ligar para você e falar assim: vem aqui, tem uma reunião, eu vou te apresentar para alguém que está duvidando que Deus faz milagres. Não é assim? Eu não fui curado da espinha, eu não fui curado da coluna, eu não fui curado de algumas coisas, eu fui curado de outras. Se você souber alguém aí que está duvidando que Deus cura úlcera, pode me chamar que eu vou lá. Que Deus cura, como hoje a esposa do pastor, problema no ouvido, vai lá. Que Deus livra de um desastre onde morre 70, só ficam 3 vivos, pode me chamar que eu estou lá. Se você se dispõe na vida do Senhor, não por desgraça, não é isso que eu estou falando, mas para servir o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai te usar para dar testemunho numa vida, seja os filhos, seja a esposa, seja o seu vizinho, seja quem for. Alguém vai dizer assim: realmente Deus existe, Deus está vivo, e esse daí é amigo.